E vamos que vamos. Tamo aí, rapaziada, para mais um videozinho. Dessa vez é um vídeo aqui falando mais um pouco sobre a história da Roma, da AS Roma, Associazione del Football Roma. Tamo aqui para começar mais um vídeo, dessa vez um vídeo de mais uma vez história de times, né? E hoje estamos aí com a equipe é o time da Roma, né, pra fazer. Faz um tempinho que eu não gravo vídeo, estou meio desacostumado a gravar aqui vídeo pra vocês sobre histórias de time, sobre outras coisas no canais, mas prometo que vou tentar voltar firme e forte aí, né, no canal. Por enquanto vamos assim, né? A gente tá aqui com a história da Roma, que é esse símbolo maravilhoso aí que tá aí na tela para vocês. A Roma tem uma história muito linda no futebol italiano. Ultimamente não vem muito bem, mas né, até este ano aqui ganhou a nova liga da Europa, né, a UEFA Conference League. A Roma foi campeã, né, jogando muito bem a competição inteira e garantiu sua vaga para a Liga Europa. Vamos lá. O time de futebol mais famoso de Roma é a Roma. Foi criado em meados de 1927, depois da fusão de 3 times de futebol: o Fortitudo, o Alba e o Roman. Juntando esses 3 times, o clube virou a Roma, que foi criado em 1927, como vocês podem ver na tela onde está ali no escudo da Roma. Enquanto ao norte da Itália já existiam grandes times de futebol bem organizados, no centro da Itália, sobretudo em Roma, existiam muitos times de pequeno e médio porte. Portanto, a organização era mais fragmentada. Por isso, pouco a pouco, aqueles que eram 8 times foram fazendo suas fusões. Então, lá em Roma, né, tinha muito time pequeno e médio porte, então eles foram fazendo suas fusões, até chegar a um clube, que foi a Roma, né? E chega-se então ao ponto em que em Roma, na primeira divisão ou Série A do campeonato italiano, como se dizem, né, no panorama romana, passaram a existir somente 2 times. Então chegaram a um ponto de fazerem 2 times, a Roma e a Lazio, que é a Società Sportiva Lazio. A Roma e a Lazio, que são os 2 rivais, os 2 times que jogam em Roma, tal, tudo junto. A Lazio sempre permaneceu autônoma e nunca foi fruto de fusões. Então a Lazio já existia, a Roma foi um fruto de fusões de 3 times, como eu havia dito para vocês. Mesmo que esse não tenha sido seu símbolo desde o início, que está na tela, o governo de Roma concedeu uma autorização para que o time da Roma utilizasse a loba capitolina, que amamentava os gêmeos Rômulo de Remo, como seu símbolo oficial. Então o símbolo já vem da história da cidade, né, com a loba, aqui como vocês podem ver, né, a loba capitolina, que amamentava os gêmeos Rômulo de Remo, aqui os dois, né, que estão se amamentando aqui na loba, né. Esse, na verdade, é também o símbolo oficial da cidade de Roma e que conta com as origens da cidade milenar. O time também adotou as cores oficiais da bandeira da cidade de Roma, que vocês podem ver aqui, ó. Essa aqui é a bandeira oficial da cidade de Roma. Então o time pegou e adotou as cores com o vermelho e o amarelo, como está aqui a bandeira da cidade da Roma. O vermelho púrpura e o amarelo ouro. Né? Aqui o vermelho púrpura e o amarelo ouro, né? Muitos a identificam como La Squadra Giallorossa ou La Giallorossa, em alusão às suas cores oficiais, o giallo, amarelo em italiano, e o rosso, vermelho em italiano. Quando a data de fundação, apesar de lermos em muitas fontes que a Roma foi fundada em 27 de julho de 1927, foi a data da primeiro ato de reunião dos dirigentes, né, dos caras que criaram a Roma. Muitos jornais locais anunciaram a criação do time editorial no dia 8 de junho, fazendo com que, então, saiba-se que pelo menos no dia anterior à publicação dos jornais, ou seja, dia 7 de junho de 1927, o time existia, né? Então demorou um tempinho aí até que fosse feito tudo certinho. Aqui a gente tem o primeiro campo de treinamento, né, do time, que ficava aos lados da via Appia Nuova, até que em 1929 foi transferido para o bairro operário de Testácio.
Esse foi o primeiro campo de treinamento fixo da Roma, o bairro Operário de Testácio. E foi a sua casa mais popular. Quem passa por Testácio ainda encontra várias alusões e comércios decorados com as cores do time. Então sempre que as pessoas passam lá na frente desse CT, né, vê em fotos de ídolos, de jogadores jogando por lá, tal, agradecimentos, né. Então sempre tá lá. O time treinou e jogou em Testácio, né, o estádio, até 1940. E a partir dos anos 50 o time começou a jogar no Estádio Olímpico. Esse é o centro de treinamento, está na periferia do sul de Roma, no bairro de Trigori. Então a gente tem aqui, ó, o Estádio Olímpico, né, de Roma, que é onde a equipe joga atualmente. Não só a Roma, como a Lazio também jogam aí no Estádio Olímpico de Roma, né? A Roma cresce e obtém várias vitórias importantes, mas a primeira vitória foi no Campeonato Italiano, só aconteceu em 1942, ou seja, 15 anos depois, após a fundação do time, graças aos gols de Amedeo Amedei, que tinha crescido nos viveiros do time e era a verdadeira estrela do time, né? O Amedeo Amedei, uma das primeiras estrelas aí do time da Roma. Era a primeira vez que um time do centro do sul chegava ao lugar mais alto no pódio do futebol italiano. Se é verdade que o futebol italiano e a estrela da Roma estavam brilhando cada vez mais, é necessário lembrar que a Itália entrou na Segunda Guerra Mundial, trazendo um pouquinho de história também. A Itália entrou na Segunda Guerra Mundial também aí ajudando, né, fazendo as coisas lá. Como todo mundo sabe, né, a Itália esteve presente sim, permanentemente na Segunda Guerra Mundial. E ao final da guerra, o time estava sem muitos de seus jogadores e sem financiadores. Recomeçou-se tudo do zero então. No campeonato de 1950-1951, a Roma jogou na segunda divisão. Mas no ano sucessivo estava novamente na Série A do campeonato italiano. Então jogou em 1950-51 a segunda divisão, mas já na próxima temporada, na temporada seguinte, conseguiu subir para a primeira divisão do campeonato italiano, né? Enfim, estava aí a Roma voltando aos holofotes, né, do campeonato italiano. Os anos 50 foram uma década que viram o time crescer e alcançar resultados importantíssimos. Em 1964 e 1969, o time conquistou 2 Copas da Itália. E a década de 60 foi um período em que muitos jogadores importantes fizeram parte do time giallorosso. Mas o time teve que esperar até os anos 80 para vencer um novo campeonato italiano. Então demorou muito tempo para a Roma vencer novamente um campeonato italiano desde Amedeo Amedei, né? Nos anos 80, o jogador brasileiro Paulo Roberto Falcão chegou ao time italiano e capitaneou na vitória ao segundo Scudetto. O nome não oficial da competição do campeonato italiano, né? Que é o Scudetto, né? Até hoje eles falam do Scudetto do campeonato italiano, e o Falcão é um dos grandes ídolos da Roma, um dos grandes ídolos do futebol brasileiro e mundial, né? Aí o Paulo Roberto Falcão, que também tá sempre presente, né, nas coletivas da Roma, a gente sempre vê ele aí o Falcão, que até hoje é adoradíssimo pelos torcedores da Roma, ganhou o apelido de Rei de Roma, como eu havia dito, ou de 8º Rei de Roma. Ele é um ídolo absoluto em Roma, absoluto, o Paulo Roberto Falcão. O engraçado é que na época em que o Falcão chegou na Roma, ele não era um jogador conhecido na Europa, né? Ele havia jogado no Inter, era um puta jogador, né? Ídolo lá do Inter, ídolo do Brasil, da seleção brasileira, mas sempre foi um grande jogador. O Falcão não era conhecido na Europa. E a Roma, inclusive, teria tentado trazer o Zico para o time, mas não teve sucesso na negociação. O Zico, que foi um grande ídolo do Flamengo, né? Então, e não teve sucesso na negociação, então partiu para o plano de Roberto Falcão, que veio ao time e se tornou um dos maiores ídolos da Roma. Mesmo não tendo que esperar tanto, foram necessários quase 20 anos para chegar ao 3º campeonato italiano. E aí, meus amigos, aí era com ele. Era com Francesco Totti. E com um novo rei, ou melhor, o capitão, como se chamava a torcida, né? O El Capitano Francesco Totti. E o comando do Mister, como os italianos chamavam o técnico Fábio Capello. No Totti, né, além de Falcão, outros 2 brasileiros que fizeram história na Roma foram o Aldair e o Cafu.
mas o Totti sempre foi um grande ídolo, talvez seja o maior ídolo da história da Roma aí, o Totti, né? Sempre foi incrivelmente, né, ídolo da Roma. Entre altos e baixos, nem sempre conseguindo trazer o Scudetto para casa, a verdade é que a Roma, carinhosamente chamada de mágica, será sempre a dona do coração dos romanos, né? Romanos amam a Roma. Uma curiosidade aqui só sobre o hino da Roma, né? Que é uma canção pop melódica, cantada por Antonio Venditti. O nome do hino é Grazie Roma, né, que vocês podem assistir aí tanto nos jogos da Roma, tanto no YouTube também, pesquisando, né, um pouco. Bom, gente, a história da Roma se resume em vitórias gloriosas. É um time muito grande na Itália. E na Europa conseguiu o título no ano passado, neste ano, né, nessa temporada que se encerrou em 2022. 2021/2022 ganhou a UEFA Conference League. Essa é a história gloriosa da Roma e um pouquinho mais sobre os treinamentos de hoje, né, dos jogadores da Roma, sempre, né, se esforçando ao máximo pelo time dos romanos. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí sobre a história da Roma. A Roma é um time gigantesco, um time que tem muita tradição na Itália, um time histórico, com grandes ídolos, como a gente falou aqui, com o Falcão, com o Totti, com Amedeo Amedei, desde lá do início lá, com Amedeo Amedei. Tem também o Cafu, fez história por lá, tem muitos ídolos, tá? E fiquem de olho na Roma na próxima temporada, conseguiu vencer com o Mourinho de técnico agora, né? Conseguiu vencer a UEFA Conference League, que foi a nova competição da UEFA que garantiu vaga para ela na Liga Europa. Venceu com o Zaniolo jogando muito, com o Pellegrini, né? Tem muitos jogadores interessantes na Roma. Inclusive tem um brasileiro como o Ibanez, o goleiro Rui Patrício também, o português, né? Jogando muita bola. Então fiquem de olho no time da Roma para a próxima temporada. Fechou, galera? É isso, como o Totti tá dizendo aí, ó. Deixem o like. É nóis. Compartilhem o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto sempre. E vamos Roma, pra cima! É nóis!